Meditação do dia. No livro de Marcos, capítulo 11, a palavra de Deus nos fala sobre a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém. No capítulo anterior, a palavra de Deus nos falou sobre o princípio de Deus para o casamento. Também a importância de nos tornarmos como meninos para entrarmos no reino dos céus. E também outros atos e maravilhas que o Senhor Jesus Cristo efetuou. Agora, no capítulo 11, a palavra de Deus nos fala assim: E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: Por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. No capítulo anterior, nós vimos as maravilhas que o Senhor Jesus Cristo efetuou no seu ministério. E agora nós vemos a continuação dessas maravilhas. Ele estava prestes a entrar em Jerusalém e ele pede aos seus discípulos que trouxessem o jumentinho sobre o qual ainda não tinha montado homem algum, sobre o qual nenhum homem ainda tinha montado. Isso nos mostra a importância de levarmos ao Senhor Jesus aquilo que é de melhor, aquilo que é de qualidade. Muitas vezes deixamos a sobra para o nosso Senhor, deixamos aquilo que fica de resto para o nosso Deus, mas nós devemos levar as primícias, nós devemos levar aquilo sobre o qual nenhum homem montou, sobre o qual nenhum homem tocou, sobre o qual ninguém ainda usou, ou seja, o melhor para o nosso Senhor. Que possamos meditar nessa palavra. Nos demais versículos nós vemos que o Senhor Jesus, que os discípulos de Jesus fizeram assim como ele tinha ordenado. E eles chegaram lá, pegaram esse jumentinho, falaram assim como o Senhor Jesus tinha dito. Quando eles chegaram lá, no versículo 5, nós vemos que alguns dos que ali estavam disseram aos seus discípulos: Que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram-nos ir. E assim eles levaram o jumentinho a Jesus. Aqui nós aprendemos que nós devemos fazer assim como o Senhor Jesus nos disse, assim como ele nos ordenou. É dessa forma que nós iremos conseguir realizar aquilo que ele tem nos ordenado. Nós devemos fazer assim como ele nos mandou, dizer aquilo que ele nos mandou falar e fazer assim como ele nos mandou fazer. Que possamos meditar nessa palavra. Nos demais versículos, nós vemos que Jesus entrou em Jerusalém. Jesus entrou e foi maravilhosa a sua entrada. As pessoas clamavam e diziam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana significa salva, por favor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E assim Jesus entrou em Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Nos demais versículos, nós vemos o Senhor Jesus ensinando a lição da pureza na casa do Senhor. Pois quando ele chegou em Jerusalém, ele entrou no templo e ele começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E ele não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. E assim buscavam matar o Senhor Jesus. Mas eles temiam, porque a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Nos demais versículos, nós vemos o Senhor Jesus ensinando seus discípulos acerca do poder da fé, dizendo para eles terem fé em Deus. Pois em determinado momento ele encontrou uma figueira e ele estava com fome e essa figueira não tinha frutos. Então Jesus disse a essa figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. E depois, quando os discípulos passaram com o Senhor Jesus por aquela figueira em outro momento, aquela figueira tinha se secado desde as raízes.
E Pedro, lembrando-se, disse: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que perdides, orando, crede receber, e tê-las-ei. Que possamos meditar nessa palavra. Nos demais versículos nós vemos que o Senhor Jesus nos ensina que quando estivermos orando, perdoar. Se nós temos alguma coisa contra alguém, que nós devemos perdoar, para que o nosso Pai que está nos céus nos perdoe as nossas ofensas, porque se nós não perdoarmos, também o nosso Pai que está nos céus não nos perdoará as nossas ofensas. E quando eles tornaram a Jerusalém, e andando o Senhor Jesus pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos se aproximaram dele. Essas autoridades se aproximaram do Senhor Jesus e perguntaram a ele: com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu autoridade para fazer estas coisas? E Jesus respondeu a eles e disse: também vos perguntarei uma coisa, e respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles pensaram entre si, tramaram uma pergunta para não se comprometer, uma resposta para não se comprometer, e disseram a Jesus que não sabiam. E Jesus lhes replicou dizendo: também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas. O Senhor Jesus podia dar uma resposta maravilhosa, uma resposta que deixaria eles confundidos, mas o Senhor Jesus não respondeu à pergunta deles, porque eles também não responderam à pergunta do Senhor Jesus. Eles não tiveram seu coração limpo diante do Senhor Jesus. Muitas vezes nós nos preocupamos em ter todas as respostas, em responder da melhor forma, mas muitas vezes não vale a pena responder ou falar com pessoas que endureceram seu coração e não estão preocupadas realmente com a resposta. Que possamos meditar nessa palavra, guardar em nosso coração e assim ter uma excelente terça-feira na presença do Senhor Jesus. Amém.